Saúde a todos que estão me assistindo com a paz do Senhor. E hoje, gente, a gente vai estar fazendo mais uma pregação para mais nós possamos estar adorando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo e glorioso do Senhor. Amém? A palavra de hoje se encontra lá em João, capítulo 10, versículo 1. Amém? João, capítulo 10, versículo 1. Que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto ou pastagem, em outras traduções. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que ouve isso? Diziam outros: estas palavras não são de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém, meus irmãos? Irmãos, essa palavra, acredito, é uma palavra bem conhecida, e ela vai falar sobre Jesus ser o bom pastor. Em João capítulo 8, do versículo 12 até o 29, Jesus vai falar sobre ele ser a luz do mundo. E agora em João capítulo 10, Jesus vai falar sobre ele ser o bom pastor. E ele vai falar, irmãos, duas vezes, no versículo 11 e no versículo 14, eu sou o bom pastor. E ele também vai falar duas vezes que ele é a porta. Ele é a porta, no versículo 7 e no versículo 9. E o versículo 1 diz assim, Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no qual das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Então, irmãos, Jesus diz que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, acredito o curral é onde as ovelhas ficam. E Jesus diz que aquele que não entra, melhor dizendo, pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, acredito talvez entra por outra parte, Jesus diz que essa pessoa é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então quem entra pela porta, irmãos, ali no curral, ele é o pastor das ovelhas. Versículo 3 diz assim: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando Jesus diz assim, a este o porteiro abre, eu acredito que é assim, porque é assim, irmãos. E ele diz no versículo 2 que que quem entra, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo 3 ele fala que a este o porteiro abre. Eu acredito que Jesus quer dizer que, irmãos, mais ou menos assim, que porque quando é um estranho, o porteiro não abre para estranho.
o porteiro vai abrir para quem ele tem permissão de abrir, ou para quem ele pode abrir. Talvez para o pastor das ovelhas, ou para talvez algum parente do pastor, talvez para alguém ali que cuide das ovelhas e que ele tem permissão para poder abrir. Agora, se qualquer pessoa chegar para o porteiro ali para poder ali no quer entrar no curral, o porteiro não vai abrir para qualquer pessoa entrar. Então tem que ter a pessoa certa, acredito, o pastor ou alguém que cuide das ovelhas. Mas para estranhos, o porteiro não vai abrir. Por isso que acredito que entram por outra parte, como Jesus diz no versículo 1, porque para estranhos o porteiro vai abrir. Ele vai abrir para quem ele tem permissão para abrir. Versículo 4. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, irmão, Jesus disse que no versículo 3 aí que ele diz assim que a este porteiro abre, ou seja, este acreditou o pastor das ovelhas. E ele diz, as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas ouvem a voz do pastor. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E versículo 4, Jesus diz que quando o pastor tira para fora as suas ovelhas, vai adiante, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, irmão, Jesus disse que o porteiro abre e aí ele chama, e as ovelhas ouvem a sua voz, melhor dizendo, e chama pelo nome as suas ovelhas e ele traz para fora o pastor das ovelhas. E quando tira para fora as suas ovelhas, o pastor ele vai adiante e as ovelhas seguem ele, porque conhecem a voz dele. Mas de modo nenhum, versículo 5, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, ao pastor, elas seguem a voz, porque conhecem a voz do pastor. Só que a estranhos, elas não vão seguir estranho, porque elas não conhecem estranho. E a gente pode trazer para nós, porque, por exemplo, talvez a gente na rua, a gente precisa de alguma informação, a gente pede para alguém. E dependendo dela, a gente até vai, porque a gente pediu. Mas agora, se alguma pessoa estranha, desconhecida, a gente chegar e falar assim, olha, vai ali, vai para ali. Dependendo, talvez a gente não vá, porque é um estranho, a gente não conhece, a gente não consegue assim confiar. Agora, se alguém que é conhecido, talvez a gente vá, porque a gente fica meio com medo. Mas talvez a gente vá, mas quando alguma pessoa estranha, a gente não costuma muito seguir estranhos. A não ser que a gente não peça informação para alguém, vamos supor, ô moço, você sabe onde fica, né, tal lugar? E a gente segue. Só quando a pessoa nos fala assim, é bem se a gente seguir, porque é um estranho, a gente não conhece, né? Então, o estranho a gente não segue. Jesus disse que é assim também, irmãos, Jesus disse assim, mas Jesus disse sobre, mais ou menos isso, sobre as ovelhas, que elas, a voz do pastor, elas seguem, porque conhece, mas a voz dos estranhos, mas os estranhos, elas não vão seguir. Antes elas vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 6, a Bíblia diz no versículo 3 que Jesus disse a eles esta parábola, essa história, só que eles, aqueles fariseus, porque no em João capítulo 9, versículo 40, Jesus vai falar assim, aqueles dois fariseus. E a partir do versículo 41, Jesus vai começar a falar e vai continuar falando. Então, eu acredito que eles, no versículo 6, são os fariseus. A Bíblia diz que eles não entenderam ali o que Jesus queria dizer. Porque eles escutaram essa parábola, eles não conseguiam entender. Aí, a partir do versículo 7, acredito que Jesus vai começar a falar com mais assim, clareza, de uma forma que eles entendam. Versículo 7 diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Então, Jesus diz assim no versículo 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu acredito que essa porta que Jesus fala, eu não tenho certeza, porque a Bíblia não diz, mas eu acho que é a porta do curral que Jesus cita no versículo 1, no versículo 2, no versículo 2, que Jesus cita que ele é essa, quando ele fala da porta, acredito que ele se refere a essa porta, Jesus diz que ele é essa porta, né? Ele é a porta. E ele diz assim no versículo 8, que todos quantos vierem antes de mim, ou seja, todos quantos vierem antes dele, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão.
Porque eu acredito, irmãos, que o pastor ali, ele vai ter uma hora para ele poder chegar, ele vai chegar em qualquer hora. Então, Jesus diz assim, que todos quantos vierem antes dele são ladrões, são salteadores. Mas, Jesus diz, mas as ovelhas não os ouvirão. Porque quem chegar antes é ladrão e salteador. E Jesus diz no versículo 1 que quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. E o ladrão e salteador, acredito que também seja o estranho, talvez, que Jesus cita no versículo 5. Então, como as ovelhas não conhecem, eles vão seguir a Cristo. Mas Jesus diz que todos quando vierem antes de Jesus são ladrão e salteador, mas as ovelhas não os ouvirão. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Ou, em outras versões, como eu falei, pastagem. Então, Jesus diz que ele, mais uma vez ele diz, como ele diz no versículo 7, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou seja, se salvará, né, será salvo, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pasto. Porque é na porta, irmãos, a gente tem que entrar, então Jesus diz entrará. E a gente também sai, então a gente tem que sair e achará pasto. Porque quando chegar no curral, aqui vai ter pasto e ovelhas. Então é o que Jesus diz, ele também salvar-se-á essa pessoa. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o que Jesus disse, que o ladrão ele veio senão, ou seja, só para matar, roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Então Jesus diz assim que ele é o bom pastor. E ele também diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, aqui nesse capítulo de João, ainda não, na verdade, dos outros livros, né, Jesus já tinha morrido, só que aqui no livro de João, Jesus ainda não tinha morrido. Ainda ia vir a morte de Jesus. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então Jesus diz que o mercenário, aquele que não é pastor e de quem não são as ovelhas, ou seja, as ovelhas não é dele, quando essa pessoa vê viu o lobo, foge. Deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata, dispersa. O lobo come, mata as ovelhas ali. E foge, deixa as ovelhas e foge. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Jesus repete mais uma vez que ele é o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. Então, Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas ele é conhecido. Porque quem tem um pastor, as ovelhas que tem o pastor, as ovelhas que tem ali o pastor, o pastor ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o pastor. Como Jesus diz no versículo 4. Vai adiante, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas conhecem o pastor delas e o pastor das ovelhas conhecem elas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus diz assim que o Pai, ou seja, Deus conhece ele e Jesus conhece o Pai. E Jesus diz, dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus, quando ele fala do mercenário, é que Jesus, se fosse Jesus ele não fugiria, irmãos. Ele veria, viu o lobo e acredito, ele ficaria para nos proteger. Ele não fugiria com mercenário ou quem não é pastor, de quem não sou ovelhas, mas ele ficaria para proteger as ovelhas. Ainda